Fala galera, bom dia! Tão importante quanto a oração, nós precisamos entender que há uma segunda disciplina espiritual que a gente precisa ter, senão nós morreremos espiritualmente. E que ela não é só uma disciplina, mas é também o nosso alimento, que é a leitura bíblica. Já leu a sua Bíblia hoje? Por que não? O que tinha de mais importante você fazer como primeira coisa no seu dia do que ouvir as palavras que vieram da própria boca de Deus, inspiraram homens de Deus e que servem de manual, de inspiração e de direção, de GPS para você na rota da sua vida? Já parou para pensar que tantas vezes o nosso dia vai para o buraco, vira uma lama, vira uma meleca, porque a gente já começa ele errado? A gente já começa pensando no boleto que tem para pagar, a gente já começa pensando na briga com a esposa, a gente já começa pensando no pecado sexual que cometeu durante a madrugada, no pecado sexual que cometeu de noite, ou tantas vezes você já acorda e já peca sexualmente, seja com seus pensamentos ou com suas atitudes. Por quê? Você não se nutre. Você já acorda, em vez de levar os seus pensamentos a Deus, cumprindo a primeira disciplina espiritual que a gente aprendeu, que é da oração. Deus, obrigado por esse dia. Eu poderia ter morrido essa noite. Obrigado por mais uma noite de sono que eu tive. E agora obrigado por esse dia que o Senhor já me deu. E aí, ó, abrir a Bíblia, ó, devorar. É o seu café da manhã. O principal café da manhã que a gente tem que ter. Jesus venceu a tentação no deserto dizendo o que para o diabo quando foi proposto para ele transformar a pedra em pão? O que ele disse? Está lá em Mateus 4,4, que é o texto que eu não quero só que você leia. Eu quero que você escreva esse texto aí nos comentários. Na minha versão que eu estou lendo aqui, está lá. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas você pode escrever na versão que está aí na sua Bíblia. Olha só, você pode aplicar esse princípio de Cristo para várias coisas. Nem só de boleto pago vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não falei que a gente às vezes acorda pensando na conta que tem que pagar? Nem só de sexo vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de orgasmo vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de conquistas profissionais vive o homem, nem só de tarefas entregues, nem só de compromissos até ministeriais cumpridos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o meu alimento principal. E se eu não for disciplinado em me nutrir da palavra de Deus constantemente, diariamente, e não só ler por ler, sabe? Que nem você quando está com pressa e corre rapidão, você faz mal para vários órgãos do seu corpo. E aqui preciso confessar esse pecado, porque é um hábito que eu preciso abandonar. Eu tenho o hábito de, em algumas situações, comer muito rápido. Estou buscando melhorar. Mas, principalmente com a palavra de Deus, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Porque, olha só o que Cristo disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se é algo vital para mim, não tem como eu simplesmente só e nem pensar durante o dia, fiz por fiz, só praticar lá, sabe? Tá pago, que nem como se eu fosse na academia, tá pago, li a Bíblia. Aí tá vendo? Fiz a disciplina. Não, não é isso. Não é isso. Porque a gente sabe muito bem que com a pornografia a gente não era assim. A gente não estava satisfeito em só ver um videozinho de 10 segundos. Não, a gente queria mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Cada vez mais. Agora nós precisamos também entregar isso ao nosso espírito e ao nosso cérebro. A Bíblia por si só, ela é capaz de reverter todos os danos neurais. Não à toa, os exercícios do Programa de Renovação da Mente no Ministério Vida Pura são todos pautados na Bíblia. São exercícios neurológicos baseados na Bíblia. É Bíblia o tempo todo. É Bíblia o tempo todo, da capa até a contracapa do material. E todos os que têm se submetido a esse processo têm tido seus resultados cada vez mais notórios.
na vida, no casamento. Por quê? Porque eles pegam princípios bíblicos e aplicam devidamente nos seus contextos. Esses são os exercícios neurológicos da Bíblia. E isso é o que nós chamamos de fato, na prática, meditar. Já viu a vaca? Ela sai comendo o pasto todo e depois ela regurgita aquilo e fica saboreando o restante do dia, tá vendo? Não é só comer rápido, comer por comer, não é só ler por ler, não é só receber por receber, mas é o dia inteiro. Você pensa lá, Gálatas 6, 7, 8, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar para a carne, vai colher destruição. Se plantar para o espírito, vai colher vida eterna. E você passa o dia inteiro pensando nisso. Aí você está lá no trânsito, o cara te fecha. Você, pera aí, o que é zombar de Deus? Pô, Deus, se Deus é meu Senhor, por que eu quero fazer justiça própria para mim? Isso é zombar de Deus. E você falar, o Senhor é meu Senhor, mas ó, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor. Caraca, olha só como isso aplica na minha vida, tá vendo? Aí eu chego do trabalho, em vez de chegar estressado e já querer já discutir com a esposa porque tem um objeto jogado ou alguma coisa do tipo, eu lembro, olha, o que eu plantar eu vou colher. Preciso plantar um ambiente de amor, de compreensão. Olha só como a gente consegue fazer isso. Então, viva o que Cristo disse aí e se lembre, nem só de pão ou de qualquer outra coisa vive o homem, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento vital para você e para mim, e a gente precisa se disciplinar em nos nutrirmos desse alimento. Até amanhã, hein? Bora!